o que representa a classe dos professores. A classe dos professores é mais ou menos a cara da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul, porque a gente lembra quando começamos, né, numa situação com menos material, de uma forma mais assim amadora, e a nossa igreja, como a classe dos professores, foi crescendo junto. A gente pode observar o crescimento espiritual da igreja, a transformação, a construção da nova igreja, a aquisição de materiais, e a gente foi crescendo materialmente e espiritualmente juntos. E eu tenho que confessar que assim, eu gosto muito de ficar lendo os comentários, porque a gente se sente parte de uma família. A gente sente que as necessidades dos ouvintes são as nossas necessidades. As histórias que eles contam são as nossas histórias. Os pedidos de oração que eles fazem são os nossos pedidos de oração. E assim a gente consegue crescer junto. Então é uma coisa muito gostosa, é muita alegria a gente ver que cada vez mais pessoas estão assistindo de todos os cantos do mundo e a gente fica imaginando, né? O que será que esse indivíduo lá do outro canto do mundo ele sente? E quando ele escreve e conta das suas necessidades, fala assim, é exatamente isso que eu passo. Então nós somos uma grande família, uma grande igreja e crescemos juntos. Nós, classe dos professores, a Igreja do Lago Sul e os ouvintes que estão aí do outro lado. Muito obrigado por nos assistir. Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom que você está conosco mais uma vez. Nós somos aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul, Brasília DF, e é um prazer a gente estar juntos aqui na recapitulação da lição 6, que tem um tema muito interessante que fala Ele morreu por nós. Mas antes da gente entrar na lição, você já sabe o pedido que eu vou fazer. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ative as notificações para que sempre que entrar um conteúdo, você já recebe aí uma notificação no seu celular e é uma maneira que a gente fica mais próximo do outro. E se você também gosta do conteúdo, claro, você está aqui é porque você gosta do conteúdo. Então vou te pedir para você compartilhar a nossa lição, vou manter o desafio, compartilha para pelo menos 10 contatos para que a reverberação dessa lição vá cada vez mais distante. E por isso, eu vou até mandar uma mensagem especial, um abraço especial para você que nos assiste. E esse abraço especial vai para o Flávio Siqueira, que nos assiste da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Manguinhos, no Rio de Janeiro. Um abraço também muito especial e carinhoso para Maria Candelária, de Corumbá. E um outro abraço especial para Iara Vidal, da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Novo Horizonte, distrito de Itapuã, aqui pertinho da gente, no Distrito Federal. Antes da gente entrar na lição, deixa eu apresentar aqui os professores que estarão aqui conosco. Aqui ao meu lado está a professora Marlice. Olá, seja bem-vindo mais uma vez. Marlice é membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul. Temos também a Geni. Um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, estudando a Palavra de Deus. Geni também é membro aqui da Igreja Adventista do Sétimo Dia do Lago Sul, só tem prata da casa. E para fechar, pastor Davi Sabino. Alegria enorme estar de volta aqui com você. Pastor Davi também é membro aqui da igreja e eu, Ricardo Vilela, vou fazer a mediação desse tema importante. E antes da gente entrar nesse tema importante, eu vou pedir, Marlice, você pode fazer uma oração para nós? Sim, oremos. Querido Deus, obrigada, Senhor, por mais uma vez dar a nós essa oportunidade. Nós te pedimos por cada um que está nos assistindo, pedimos por nós também, que o Senhor ilumine a nossa mente, que o Senhor nos ajude na interpretação da Escritura, para que possamos aprender, Senhor, cada vez mais e ajudar também as pessoas que estão buscando a Ti. Cuida de cada um de nós e cada um dos nossos telespectadores, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ele morreu por nós. E o verso para memorizar está em João 3, 14 e 15, que diz: E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Aqui no sábado, o autor lhe traz alguma informação importante dizendo que
dizem, né, que não se pode evitar duas coisas, os impostos e a morte. Mas isso não é totalmente verdade, né? Nós sabemos aqui que algumas pessoas evitam os impostos. Né? Quantos sonegadores não tem por aí, né? Mas a morte não tem jeito. Eles podem escapar, podem ser capazes de adiar a morte por alguns anos, né? Através de bons hábitos, tudo, a gente consegue prolongar até um pouquinho a vida, mas cedo ou mais tarde a morte vem. E como sabemos que os mortos, tanto justos quanto ímpios, acabam, a princípio, sempre no mesmo lugar, a esperança da ressurreição é tudo para nós. E aqui a gente fala também de Cristo, da ressurreição de Cristo, e é interessante quando a gente percebe que a morte de Cristo era o propósito da vida de Cristo. Então o Cristo veio realmente com um propósito muito claro, morrer pelo meu e morrer pelo seu pecado. E nessa semana nós vamos justamente nos concentrar nisso, na morte de Cristo e no seu significado para a promessa da vida eterna. E nós vamos começar aqui na lição de domingo, pastor Davi. Nesse dia, aqui traz o texto, aqui traz o título, né? Desde a fundação do mundo. E eu pergunto, como é que Cristo poderia ter sido considerado morto desde a fundação do mundo? E mais, há quanto tempo o plano de salvação já estava centralizado na morte de Cristo? E isso tinha sido estabelecido há quanto tempo? Esse texto, essa expressão bíblica, é só para lembrar a gente que Deus não é pego de surpresa. Cristo, de fato, morreu muito tempo depois que Adão e Eva pecaram, né? Mas isso já estava estabelecido muito tempo antes desta necessidade ocorrer. Querendo dizer que, uma vez que Deus estabeleceu isso no seu coração, ele já morreu. Cristo já morreu na cruz do Calvário, em seu coração, muito antes, de fato, ele morrer na cruz, né? Então, é uma confirmação de que Deus sempre cumpre a sua palavra. Muito bom. E aí chegamos aqui na segunda-feira, Geni, tem aqui um prefácio da cruz. E nesse dia, nós entendemos que Jesus nasceu e viveu para morrer. E muitas vezes é duro. E para muitas pessoas é até incompreensível. Mas essa foi a verdade. Isto posto, quais foram as reações dos discípulos às predições de Jesus sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, e o que isso nos ensina quanto ao perigo de se interpretar erroneamente as Escrituras? A falsa teologia dos discípulos os levou à dor e ao sofrimento desnecessários. Jesus lhes falava claramente sobre o que ia acontecer, mas em cada passagem nós vemos a reação dos discípulos de negar, de recusar a receber essa mensagem. E apesar deles não entenderem o que eles estavam ouvindo, eles não perguntaram, porque eles tinham medo. A religião que muitos apresentam hoje, um cristianismo facilitado, não condiz com o Evangelho de Cristo. Satanás, ele age constantemente para impedir as pessoas de crer em Jesus. Satanás é um ser literal e real, conforme Jesus diz. E ele não opera somente nas pessoas que não acreditam em Jesus. Ele opera muitas vezes até com os próprios seguidores de Jesus. Nós vemos isso em Mateus 16, nos versículos 22 e 23. Nós vemos, quando Jesus estava falando, predizendo a sua morte e ressurreição, no verso 22 diz assim: E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Nós precisamos de deixar Deus trabalhar em nós para não sermos campos de trabalho de demônios. Mas a boa notícia é que, assim, né, o mal é real, como eu tinha dito, a boa notícia é que a palavra de Deus também é real. E junto com a predição da cruz, Jesus falava que ele ressuscitaria ao terceiro dia. E essa é uma promessa para nós hoje também. Conforme nós já estudamos na lição 3, João 6,40, Jesus diz assim:
Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Olha que esperança maravilhosa nós temos na palavra de Deus. Amém. E é nessa esperança que a gente pauta a nossa vida e que a gente se alegra, né? Uma paz assim que excede todo o entendimento está nessa bendita esperança. E aí chegamos na terça-feira, vem aqui, né? Está consumado, né? E aí, Marlícia, eu te pergunto, qual é a mensagem crucial na declaração de Jesus? Está consumado. Eu estava lendo a lição, Ricardo, e no segundo parágrafo da lição, diz que Jesus poderia e era bem capaz de descer da cruz e ter salvado a si mesmo. E eu fiquei lendo e pensando, né? Ele seria capaz de descer da cruz, ter se salvado, e era capaz até de fulminar aqueles que estavam zombando dele, né? Facilmente ali, era só, sei lá, ele querer, né? Mas aí eu continuei lendo, né? Na minha cabeça, eu pensei isso, mas aí eu continuei lendo e vi como é diferente o pensamento de Jesus. Porque olha o que a lição diz mais embaixo. Seu amor incondicional pela humanidade, incluindo aqueles zombadores, não permitiu que ele desistisse. Os escarnecedores estavam entre aqueles a quem ele estava salvando, por meio da sua morte. E ele não pôde descer da cruz e salvar a si mesmo porque estava preso, mas não pelos pregos, e sim por sua vontade de salvá-los. Aí eu fiquei assim, encantada, né, com isso aqui, como é que pode, né? E aí, respondendo a sua pergunta, eu vou ler o Desejado de Todas as Nações na página 542. O último parágrafo, finalzinho, fala assim, ó: a destruição do pecado e de Satanás fora para sempre assegurada, que a redenção do homem era certa e o universo estava para sempre a salvo. O próprio Cristo compreendeu plenamente os resultados do sacrifício feito no Calvário. A tudo isso, Cristo olhava, né, quando exclamou na cruz, está consumado. Então, a missão estava cumprida ali, né? O objetivo era salvar o pecador e ele conseguiu. Amém. Amém. E de fato, ele morreu por nós. Exato. E é justamente nessa quarta-feira vem, pastor Davi, essa frase aqui, né? Ele morreu por nós. E aí o que a morte de Cristo, de fato, realizou por nós, tirando com base as passagens de João 3, 14, 18 e Romanos 6, 23. Quando diz ele morreu por nós, né? Ele o fez enfrentando o pior dos inimigos, que é a morte. É um inimigo, para nós, pelo menos, invencível. Então Jesus veio e se propôs a vencer naquilo que a gente não tem como vencer. Como a gente vai vencer a morte? Só Cristo teria condições de fazê-lo, né? Então, quando diz que ele morreu por nós, isso é extremamente significativo deste ponto de vista, porque aquilo que a gente não podia fazer, ele fez, né? Agora, a irmã White tem um texto que é mencionado aqui no guia de estudo, muito bonito, do Senso do Bom Ver, que diz assim: e há mais, aí vem o texto, aspas, se não houvesse senão uma alma que aceitasse o evangelho de sua graça, Cristo teria, para salvar aquela alma, preferido sua vida de labuta e humilhação e morte e ignomínia. Então, mesmo que fosse somente uma pessoa, Cristo teria libertado esta pessoa da condenação da morte, porque a condenação que pesava sobre a humanidade é que um dia todos morreriam eternamente. Então não haveria retorno mais. Então o peso da morte de Cristo sobre a cruz do Calvário é o peso de uma vitória inigualável. Amém. Que profundo, que bonito a gente parar e entender essas nuances da palavra de Deus. E aí chegamos aqui na quinta-feira, Geni, tem o significado da cruz. E eu te pergunto, o que Paulo disse sobre a cruz quando a comparou com a sabedoria deste mundo? E mais, por que a mensagem da cruz ela é tão importante? Eu vou ler
esses 2 versos, está em 1 Coríntios 1, do 18 ao 20. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? A palavra grega para loucura está ligada à palavra idiota. Isto é, a pregação da cruz é idiotice, segundo a sabedoria deste mundo. A sabedoria mundana, ela não pode conhecer Jesus nem a salvação que ele nos oferece por meio da sua morte substitutiva lá na cruz. Quando o homem coloca a sua própria sabedoria acima da sabedoria de vida, o resultado a gente já sabe. É uma louca tragédia. Diante de uma igreja desunida, né, aqui a gente lê em 1 Coríntios, Paulo enfrentou o grande desafio de outra vez uni-la através da palavra da cruz. E mesmo que seja loucura para os que se perdem, os salvos são chamados para pregar a Cristo crucificado. Pregar a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Então, a cruz ela é o centro da história da salvação. O autor do nosso guia de estudo, ele colocou uma frase que eu quero ler aqui, do evangelista e missionário Stephen Haskell. Diz assim: a eternidade nunca será capaz de sondar a profundidade do amor revelado na cruz do Calvário. Foi lá que o amor infinito de Cristo e o egoísmo sem medida de Satanás se encontraram face a face. Uau, profundo, né? Muito bom. Estamos chegando agora aqui no fechamento. Eu vou pedir para a Marlice dar as considerações finais desse estudo tão profundo. Ok. Nessa lição nós vimos assim uma trajetória, né? A trajetória de Cristo e seu plano de salvação. Nós vimos que o plano de salvação ele foi estabelecido desde a fundação do mundo, né? Muito antes, antes da gente existir, ele já tinha um plano para nós, né? Ele nasceu aqui na Terra para morrer, era a missão dele aqui. Cristo poderia ter desistido, mas não o fez por nossa causa, né? Pensando na gente. E até que ele teria vindo salvar somente uma pessoa se fosse necessário. E o que a gente faz com tudo isso agora, com essas informações que nós temos? Hein? O que nós vamos fazer? Lá em Caminho a Cristo, no capítulo Abra o Coração a Deus, na página 48, diz assim, ó: todos temos uma decisão de vida ou morte a tomar. Deus nos criou com a capacidade de pensar e considerar as escolhas que fazemos em nossa trajetória. A liberdade de escolher resulta, no final das contas, em boas ou más consequências. Não decidir também é uma decisão. Se não decidirmos confiar nossa vida e vontade aos cuidados divinos, continuaremos escravos de nossos maus desejos e compulsões. O privilégio de fazer essa escolha positiva redundará em grandes bênçãos para nós e para outros. Deus não nos força a aceitar sua vontade. Essa decisão é deixada para que nós a tomemos. Verdade. A decisão está nas nossas mãos. Qual decisão você toma para Cristo hoje? Isso é importante a gente refletir. E para a gente fechar esse conteúdo, esse estudo, pastor, poderia fazer uma oração? Vamos orar? Quero orar com você agora. Querido Deus, nós louvamos, antes de mais nada, a graça maravilhosa do Calvário. Que ela nos atinja hoje aqui, atinja aquele que está ouvindo a mensagem através deste programa e que ela nos salve eternamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Muito bom, muito obrigado pela sua audiência. Mais uma vez eu te peço, compartilha esse conteúdo. O desafio está lançado para 10 contatos e muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Esperamos você na próxima lição.